A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, né, irmãos? Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para os céus. Eu gostaria de pedir para os irmãos que deem um like aí no vídeo e enviem também este vídeo para o maior número possível de pessoas, né? Se os irmãos também fizerem comentários sobre o vídeo, também o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e, consequentemente, né, irmãos, nós estaremos aí cumprindo a grande comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque este vídeo chegará ao maior número de pessoas. O texto fica aqui em Mateus, capítulo número 14, a partir do versículo número 24. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Entretanto, o barco já estava longe, e a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao o verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, ficaram apavorados e clamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas." Ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Meu irmão, minha irmã, nessa passagem aqui, Jesus ele havia já atendido uma grande multidão e ele mandou que os discípulos fossem para o outro lado, né, desse grande rio ali, na verdade, e os discípulos foram de barco, né? E Jesus ficou, diz o texto que Jesus ficou para orar, para meditar. Em determinado momento, Jesus resolve ir até ele. E justamente no momento em que havia um grande vendaval, o rio estava com ventos muito fortes, ondas fortes, né? E o barco balançando, e os discípulos preocupados, provavelmente, e Jesus vai caminhando sobre as águas. E quando Jesus chega até os discípulos ficam apavorados, porque achando que era um espírito, algo parecido. Mas Pedro, né, como sempre, impetuoso, né, aquele mesmo que disse que jamais abandonaria Jesus, né, aquele mesmo também que, quando Jesus foi preso, negou Jesus por 3 vezes, né, aquele que, por várias situações, ele teve comportamento que não condizia com aquilo que ele dizia ser, né? E aí, esse mesmo Pedro, diante de Jesus andando ali sobre as águas, ele chega para Jesus e fala: "Se és tu, deixa-me ir contigo." E mais uma vez, Pedro, todo impetuoso, né? Nós nos comportamos muito como Pedro, né, irmãos? Pedro começa a caminhar sobre as águas. Só que ao invés dele focar em Jesus, ele foi olhar para os vendavais, ele foi olhar para a tempestade, ele foi olhar para as ondas do mar. E, consequentemente, ele começou a submergir. O que nós aprendemos com esse texto, meu irmão, minha irmã? Muitas das vezes nós falamos que cremos, adoramos ao Senhor, o Senhor é o meu pastor, Deus é o meu Pai Todo-Poderoso, a minha vida está nas mãos do Senhor, eu confio no Senhor, Deus está na direção de tudo, mas aí quando vem as lutas, quando vem a escassez, meu irmão, quantos de nós não nos comportamos como Pedro e submergimos? Quantos de nós desanimamos na hora da escassez, na hora da enfermidade, na hora do abandono, na hora das lutas? Quantos de nós não nos comportamos desta forma?
Diz o texto aqui que Pedro começou a submergir. Só que na hora que ele está submergindo, ele lembrou quem estava com ele. Senhor, salva-me! É assim que nós fazemos? Às vezes nos comportamos, meu irmão, minha irmã, como um filho pródigo. Abandonamos ao Senhor. Começamos a procurar resposta onde não tem resposta. Começamos a trilhar caminhos diferentes daquele que Jesus tem proposto para nós, porque achamos que é o caminho mais fácil. E aí começamos a submergir. As coisas começam a dar errado. Começamos a sofrer, começamos a nos desesperar. Mas aí, assim como o filho pródigo, assim como Pedro, chega um momento que nós não temos mais para onde ir, nós lembramos que existe um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Um Deus que para ele nada é impossível. E esse mesmo Deus que nós abandonamos, que nós nos afastamos, porque queremos fazer do nosso jeito, esse mesmo Deus, ele estende as mãos e nos acolhe. Esse mesmo Deus que nós abandonamos, que fazemos muitas das vezes como aquela mulher que tinha uma enfermidade de fluxos de sangue, terrivelmente, anos e anos sofrendo, gastando todo o seu dinheiro procurando cura, onde não tem cura. Mas quando ela focou em Cristo, a cura aconteceu. Quando Pedro olhou para Jesus, ele esqueceu as dificuldades. Ele esqueceu os vendavais. Quando Pedro olhou para a cruz, glorificado seja o nome do Senhor, ele foi socorrido. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Mesmo diante da nossa infidelidade, da nossa incredulidade, o Senhor continua de braços abertos, esperando eu e você, esperando que nós venhamos a nos voltar para Ele e entender que só Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam comigo e com você, desde agora e para sempre. Fiquem na paz, em nome de Jesus.